Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu vim aqui agora porque eu quero explicar para vocês e falar um pouco sobre uma experiência que eu tive com soft skill. Foi uma experiência muito positiva. Isso foi em 98, quando eu estava começando a minha carreira. E foi muito interessante, porque na época não se falava em soft skill, né? E o que que aconteceu? Eu já trabalhava, comecei sempre trabalhando muito cedo e eu trabalhava na época num banco, eu era office girl e eu queria muito trabalhar como estagiária. Eu sempre passava ali na Avenida Paulista e via aquele prédio azul encantador do Citibank e imaginava, nossa, eu ainda vou trabalhar nesse lugar. E eu tive uma infância, vamos dizer assim, que foi bastante limitada de informação. Foi uma infância onde eu tive pouco contato com orientação e sempre tive muita vontade de crescer. Era isso que ficava. E por passar por tanta necessidade nessa época de infância, eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar os meus pais ali no dia a dia, colocando inclusive um dinheiro extra para comida mesmo, né? E na época eu vendia tudo, absolutamente tudo. Minha mãe ela fazia uns salgados muito gostosos e aos 12 anos eu ia para a rua para fazer a venda desses salgados. E, e isso ajudou muito a minha família por um bom tempo. Teve um período que meu pai ficou desempregado, minha mãe engravidou, aquelas gestações temporonas, sabe? E com isso eu precisei apoiar da forma que eu conseguia e a forma que eu conseguia era vendendo esses produtos. Eu mesmo fiz essa sugestão. Na época minha mãe ficou meio chateada, meu pai também, de me ver indo pra rua para vender, mas eu não sentia nada de ruim com isso, sabe? Eu sentia que eu estava fazendo algo para ajudar e eu podia ajudar, então eu ficava muito feliz com isso. Enfim, por que, que eu estou contando isso para vocês? Porque eu estava trabalhando na época como office girl num banco de investimentos e eu queria crescer, eu queria ser estagiária. E sempre passava ali naquele banco da Avenida Paulista, o Citibank, encantador, com aquele aqui em São Paulo, né? E via aquele prédio maravilhoso e eu sempre quis trabalhar ali. Então, mandei meus currículos, na época a gente mandava por correio até em 98, né? E eu fui chamada para uma entrevista e fui fazer uma dinâmica em grupo na época para uma entrevista numa área como estagiária. E quando eu cheguei, coloquei minha melhor roupa e fui. Na época, acho que até pedi alguma coisa emprestada porque eu não tinha tudo. E eu fui ali colocando toda a fé que eu podia naquele processo seletivo como uma possibilidade para eu realizar meu sonho, né? E quando eu cheguei lá, eu me deparei sem brincadeira assim com umas 25, 30 pessoas. Era bastante gente. Aí chegou o momento de cada um se apresentar. E conforme as pessoas iam se apresentando, eu ia diminuindo, sabe? Quando você vai até corporalmente, você vai percebendo que você vai diminuindo na cadeira. E por que, que eu me senti assim? Porque as pessoas eram muito capacitadas, eram pessoas assim muito bem vividas, extremamente capacitadas tecnicamente. Eu lembro até hoje de uma menina que se apresentou como se ela fosse a pessoa adequada para o Citibank contratar, pelo fato dela ser americana, falar as duas línguas fluentemente e o banco é americano, né? Então ela seria a pessoa adequada. Na hora que ela falou aquilo, eu falei, gente, se tiver só uma vaga já era, né? Não vai ser pra mim. E mesmo assim eu dei o meu melhor. E falei o que eu tinha, né? Porque eu não tinha muita competência técnica. Eu estudei a minha vida inteira em escola estadual. Eu estava numa faculdade que era a faculdade que eu podia pagar, mas estava fazendo faculdade igual todo mundo. E eu não tinha muito o que falar nesse sentido de competências técnicas ali. E o que, que eu usei? Eu usei o meu esforço, eu usei a minha experiência de vida e trouxe tudo aquilo ali com a maior força que eu podia. E passei para a próxima fase. E quando eu passei para a próxima fase, que me fizeram a seguinte pergunta: por que o Citibank deve te contratar? Aí eu fui muito sincera com eles. Usei a minha verdade e falei: olha, eu não sou uma pessoa que tem tanta bagagem técnica como muitos que eu vi ali no dia da minha dinâmica, mas o que eu posso garantir para vocês é que eu sou uma pessoa muito esforçada, que eu corro atrás dos meus objetivos.
e eu tenho muita vontade de trabalhar aqui. Garanto para vocês que se vocês me contratarem, eu vou fazer o meu melhor para tirar todo esse gap que eu tenho com relação aos outros candidatos. Não falei com essas palavras porque eu nem sabia o que era gap na época, né? Mas eu quis dizer isso. E na hora, o rapaz da seleção virou para mim e falou o seguinte: a gente tem vaga aqui para estagiários, onde a gente vai trabalhar numa central de atendimento, fazendo cobranças de clientes, onde a gente precisa de uma pessoa com perfil igual ao seu. Não fui eu a única contratada, eram 25 a 30 pessoas na dinâmica, acho que foram uns 5 daquela leva e eu fui uma delas. E o que ele colocou como um ponto bacana que ele viu e enxergou em mim para me contratar foi o fato de eu ter esse jogo de cintura, essa iniciativa e esse relacionamento, essa comunicação com as pessoas, que na prática eram as pessoas do meu bairro na época e que ali seriam os clientes. E foi muito bacana, viu? Eu me senti super realizada, vitoriosa e foi a minha primeira experiência, assim, super positiva com o soft skill. E é isso, gente. Queria contar um pouquinho da minha experiência, tem bastante bagagem nesse sentido. Aos poucos eu vou trazendo para vocês. Aproveitem, curtam bastante esse treinamento, esse conteúdo.